Uma boa noite a todos. Tenho certeza que o pensamento de todos vai me ajudar a falar alguma coisa que eu acho útil para todos nós. Há 5 anos atrás, em 2020, fim de 2019, aconteceu uma verdadeira catástrofe no nosso planeta. Iniciou em Wuhan, uma cidade da China, e se espalhou pelo mundo inteiro. A pandemia do coronavírus pandemia essa que ninguém vai esquecer nunca, porque veio ceifar milhares de vidas humanas. Fazendo com que sonhos bonitos, coloridos, se transformassem em pesadelos reais. Poucas famílias ficaram livres dessa pandemia. Até que estudos meio atabalhoados, com muita pressa, trouxe tratamento e vacina, muitos criticados, mas que diminuíram aquele terror que estava entrando em praticamente todas as casas do mundo inteiro. Foi um sofrimento muito grande. Mas o Espiritismo vem nos dizer, há muito tempo, que nós não estamos aqui para sofrer, e sim para aprender. Então, mesmo quando a dor, a doença, o sofrimento nos atinge, normalmente nos está mostrando um caminho que a gente precisa seguir. Então, que ensinamento que nós poderíamos tirar dessa verdadeira catástrofe que assolou o mundo? A primeira constatação, pelos resultados dessa pandemia, seria a valorização da família, do convívio familiar, do contato físico, do carinho, das reuniões familiares. Nunca se lembrou tanto da casa da avó do que nessa época. Que a casa da avó sempre significou
a união, a reunião de todos para a alegria de todos que estivessem juntos. Outra constatação, e não menos importante, é a de que nós não nascemos para sermos solitários. Nós nascemos para sermos solidários, para evoluirmos juntos, para crescermos uns com os outros, mesmo na luta pela evolução espiritual. Nós temos que estar sempre uns acudindo os outros. E então sempre estarmos juntos, porque todo mundo que sofreu com a solidão, na depressão, por exemplo, sabe que é uma das coisas mais tristes que existem. No nosso avanço tecnológico, através dos telefones celulares, dos nossos smartphones, nós passamos a ficar perto daqueles que estavam longe. E muitas vezes, muito distantes daqueles que estavam junto de nós. Os nossos familiares, parentes, os nossos vizinhos. Porque estava acostumado a ver, às vezes, numa mesa, pai, mãe, 2 filhos, cada um com um telefone, sem interagir um com o outro, sem fazer essa ligação familiar, esse vínculo amoroso dentro de casa. E aí uma vez a mãe perguntou para a filha, falou: filhinha, que parte do nosso corpo que você acha que é mais importante? Ela pensou um pouco e respondeu: bom, eu penso que são os olhos, que veem toda essa beleza do mundo, coisas que identificamos como belas. Pensou um pouquinho e falou: mas também podem ser os nossos ouvidos, que nos servem para nos ligar com a sonoridade da natureza, as belas músicas, poesias. Pode ser a nossa boca, que podemos usar para aconselhar, ou para comer coisas apetitosas, para falar com os outros. E muitas vezes o nosso tom de voz pode ser um grito de socorro, um desabafo, uma declaração de amor. Uma oração.
E também lembrar das nossas pernas que nos levam a todo lugar. O nosso coração, a nossa mente que nos embriaga com amor, com alegria. Daí algum tempo, o seu avô faleceu. E ela estava chorando muito. E veio uma amiguinha, sem falar nada, deu-lhe um caloroso abraço e ela percebeu depois, dizendo para a mãe: talvez as coisas mais importantes seja um ombro para nos consolar, um colo para a gente aquecer a nossa cabeça, os braços para nos abraçar. E o abraço é tão importante que precisa de duas pessoas. Quando você abraça alguém, você também está sendo abraçado. Dois corações que batem em uníssono, em que um parece rejuvenescer o outro, enriquecendo o outro, sem se empobrecer. Significando amor, carinho, força, cura. Muitas vezes se transformando num verdadeiro passe energético de cura, tão importante em alguns momentos. Então, o abraço pode ser um remédio e não tem contraindicação. Teve um professor de psiquiatria de uma universidade americana que ele dizia que o abraço era o melhor remédio para a depressão. E ele então criou, através dos seus estudos, a terapia do abraço. E é fácil ver a importância. A gente vai a um velório, encontra um familiar desesperado, chorando. Qualquer coisa que você falar, as tuas palavras caem no vazio, você sente que não está passando nada. Mas quando você o abraça, você está dizendo: eu estou aqui, conta comigo, eu entendo a sua dor. E o abraço costuma fazer desaparecer ódios, ressentimentos, mal-entendidos. Certa feita, dois irmãos tiveram um desentendimento e ficaram afastados um do outro, e um deles resolveu, tinha uma parte da fazenda, das duas fazendas que tinha uma ligação, ele pegou e contratou
alguém para fazer um muro que separasse totalmente as duas fazendas para ele ficar longe do irmão. A pessoa contratada aceitou o trabalho de fazer o muro, mas falou: o senhor só vai ver o trabalho quando ele estiver feito para ser inaugurado. O fazendeiro topou. No dia marcado, ele foi inaugurar o muro. Ele chegou, em vez do muro, tinha sido construída uma ponte entre as duas fazendas. E nessa ponte estava cheia de flores, estava toda florida, muito bonita, flores lindas. E aí, quando ele foi chamar a atenção do contratado que tinha feito aquilo, aquele erro, constatando aquele erro, ele viu o seu irmão vindo correndo pela ponte com os braços abertos para ele. E ele, praticamente sem pensar, ele também saiu correndo para o lado do irmão, se abraçaram comovidos e nem se lembraram mais das desavenças. Tinha uma criança, uma garotinha, brincando na sala sozinha, e ela esbarrou num abajur que caiu e quebrou. E a mãe, ao ouvir aquele barulho, ela veio correndo, repreendendo a menina. E a menina, porque o abajur era herança de família, antigo, muito bonito. E a menina estava sentada, chorando, virou para a mãe e falou: mamãe, será que eu valho menos que um abajur? Me perdoe e me dá um abraço. E a mãe, desconcertada, sentou-se ao lado dela, abraçou-a e foram brincar juntas, não se lembrando mais do objeto quebrado. Mahatma Gandhi, o pacifista, né, que livrou a Índia do domínio inglês, sem derramar uma gota de sangue, ele dizia que a maior riqueza que um homem pode ter seria os braços de um filho em volta do pescoço. E tem gente que vai logo ter isso também, né? Mas a gente pode falar também dos netos, né? Que é muito bom os braços. Tinha uma senhora que estava andando na cidade e chegou um pedinte e lhe pediu uma esmola. E ela virou para ele e falou: olha, eu não tenho nada aqui para te ajudar, para te dar, mas eu gostaria de te dar um abraço. E o abraçou e ele saiu feliz, dizendo que tinha recebido muito mais do que ele tinha pedido. Porque no abraço o coração se expande. Ele aumenta o amor, porque ele não tem preço, porque ele vale muito mais do que 1000 palavras.
E ele não tem preço, mas tem valor. Muito valor. Continuando as historinhas, tinha uma senhora muito obesa, que ela entrou numa loja para comprar roupa para ela. Ela entrou, deu uma inspecionada na loja e ela virou para a balconista e falou: olha, infelizmente aqui não tem nada para o meu tamanho, nada que me sirva. E a balconista, olhando para ela, com muito carinho, falou: como não tem nada? A senhora já sentiu o tamanho do meu abraço? E a abraçou. E ela saiu chorando, comovida. E também existe um outro tipo de abraço. O abraço espiritual, né? Rui Meirelles era um palestrante espírita. No dia 22 de dezembro de 1972, a mãe dele faleceu. E 3 anos depois, ele estava na casa dele sentado e ele viu a mãe dele se aproximando, chegou perto dele e lhe deu um abraço. E ele chorou também, comovido, né? Que tenhamos muitos abraços espirituais, que os nossos entes queridos que estão na espiritualidade percebam o amor que temos nos nossos corações e possam de vez em quando vir nos abraçar, mesmo que a gente, como eu, não os enxergue, né? E que todos vocês se sintam abraçados por mim. Muito obrigado.